Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de junho de 2020 e estamos aqui mais uma vez para o Today. Seja muito bem-vindo. Esse é o momento de nós termos o nosso bate-papo diário porque ele acontece todos os dias de segunda a sexta, não aos finais de semana. Mas de segunda a sexta estamos aqui sempre às 7 horas para junto nós participarmos do Today. É um prazer receber cada um de vocês que estão entrando nesse momento. Sejam muito bem-vindos, né? Ontem nós tivemos um bate-papo também à noite muito legal, né? Muito legal. Nós conversamos com a Débora. A Débora é uma participante do desafio Transformação Vital e foi muito legal, muito legal. Nós conversamos ontem, a Débora mostrou, né, para as pessoas alguns resultados que ela já tem tido com relação a organizar a sua vida e foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Deixa eu responder uma pergunta que chegou aqui, ó. Cadê a pergunta? Deixa eu ver de quem que era a pergunta. Me perdi na pergunta, subiu muito rápido. Cadê? Bom, mas eu vi que alguém tinha feito uma pergunta aqui com relação ao uso de soja por meninos. Acho que foi a Ana que fez a pergunta. Isso, tá aqui, ó. Foi a Ana que fez a pergunta. Viu, Ana? Com relação ao consumo de soja por meninos, nós precisamos observar alguns detalhes, tá? Primeiro que a gente precisa considerar é o seguinte: soja, eu a considero sim um bom alimento. Porém, o que a gente precisa levar em consideração é que boa parte da soja hoje é transgênica. Então, esse aspecto é importante a gente observar. Obviamente, quando eu falo que soja é saudável e pode fazer o consumo, nós temos que considerar então que essa soja não seja transgênica. E para a soja não ser transgênica, é necessário que a gente compre soja já embalada, né? Produtos industrializados de soja ou soja embalada, para que você tenha o rótulo e ali esteja descrito se ela é transgênica ou não, tá bom? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente considerar. Outra questão que a gente precisa considerar é o seguinte: qual é o país do mundo que mais consome soja? O país do mundo que mais consome soja é a China. E geralmente eles dizem que soja para meninos não é bom porque diminui a libido, porque pode dar problema nos órgãos genitais e assim por diante. Se realmente diminuísse a libido, causasse infertilidade, né, a China não teria 1 bilhão a mais de pessoas que tem aqui no Brasil. Então eu não vejo problema com relação ao consumo da soja por meninos. É obviamente que a gente não pode exagerar no consumo. E isso não vale só para os meninos, vale tanto para meninos, meninas, homens e mulheres, né? Todo mundo tem que ter o controle com relação ao consumo da soja. Eu vejo como um bom alimento, em casa nós utilizamos. Ontem à noite, por exemplo, no horário da minha janta, eu comi pão com um patê feito à base de tofu, que vem da soja, batido com tomilho, que é uma erva, e estava uma delícia. Então, assim, ó, não se preocupe muito com essas questões. Eu como soja e continuo sendo homem e funcionando da maneira normal, como deveria ser o homem. Então, fique tranquilo, não esquente muito a cabeça com relação a isso. Obviamente, não exagere na quantidade, tá? Não exagere na quantidade. Tem gente que diz que toma leite de soja todos os dias. Eu vejo que a gente tem tantas opções hoje para fazer leites vegetais que eu não vejo a necessidade de ser o consumo da soja, né, todos os dias, o leite na forma de soja. Tem outras opções que a gente pode fazer uso, tá bom? São 7 horas e 4 minutos. Daqui um minutinho já vou convidar uma pessoa para falar comigo. Mas todos sejam muito bem-vindos para que a gente possa conversar aqui, tá? Só destacar mais um aspecto aqui, ó, com relação à conversa que eu tive ontem com a Débora no programa que nós fizemos ontem à noite, na live de ontem à noite, né? Foi muito legal, porque a Débora, ela passou para nós ali algumas lições importantes, né? Que quando ela começou o desafio, no primeiro dia, obviamente, eu incito as pessoas a desistirem,
porque realmente eu tenho que ter pessoas comprometidas junto comigo para que a gente tenha resultado, tanto ela quanto eu. Afinal de contas, é o meu nome que está, né, sendo colocado, né, na lama se ela não tiver resultado. Então, assim, eu sempre instigo as pessoas a desistirem, porque realmente é o que precisa de pessoas comprometidas. E a Débora disse que aquilo balançou bastante ela, quando ela ouviu, né, essa convite à desistência, né? Mas ela continuou firme, disse que as primeiras aulas foi um processo onde a gente trabalhou muito com a parte de reflexão, mudando o modelo mental. Isso é importante. Todo mundo que quer ter saúde realmente precisa mudar a sua mente. Esse é um aspecto. Quando a gente atende um paciente bariátrico, grande parte desses pacientes bariátricos, eles precisam fazer ali uma sabatina com um nutricionista, uma sabatina com, né, um psicólogo, com um endócrino, para que ele realmente tenha condições de estar bem ciente do que ele está decidindo, né? Que é justamente essa questão de você fazer a cirurgia. Porém, uma coisa que eu sempre disse para os pacientes que eu fazia laudo para bariátrica era o seguinte: você tem certeza que você quer fazer a bariátrica? E eles diziam, sim, claro que eu tenho certeza. Por quê? Eu falei, por que que você quer fazer a bariátrica? E eles diziam, porque eu já tentei emagrecer mudando meu estilo de vida e eu não consegui. Eu falei, então eu tenho uma notícia ruim para você. E eles diziam, qual? Eu falei, você vai ter que mudar o seu estilo de vida depois da bariátrica. Mas como assim? Eu falei, não ache que a bariátrica é a solução de todos os problemas. Obviamente que a bariátrica já salvou a vida de muitas pessoas. Isso é um fato, né? Um fato. Porém, a gente precisa entender que todas as pessoas que fazem bariátrica para manter os resultados que elas desejam, elas vão precisar mudar a sua mente, vão ter que mudar o comportamento e não vão poder continuar fazendo os mesmos erros que elas cometeram para poder chegar naquele peso para a bariátrica. Então tem que ter uma mudança. Então essa questão da mudança mental, ela é muito importante para todos os casos, todos os casos. Quando você, por exemplo, não está tendo resultado na sua profissão, quando você não está tendo resultado nos seus relacionamentos, quando você não está tendo resultado no seu estudo, no cuidado da sua saúde, no gerenciamento das suas emoções, obviamente você tem que mudar primeiro a sua mente, reconhecer que existem erros e, baseado nisso, a gente precisa promover as mudanças. A Romilda disse que já queimou 2 quilos, né? Incinerar é bom, Romilda, incinerar é bom, né? Queimar é melhor do que perder. Opa, desculpa, virei a tela. Queimar é melhor do que eliminar, né? Porque tem gente que diz que perde, na verdade, o peso. Diz que quem perde, em algum momento, acaba achando, né? Incinerar é bom, porque até tem uma piadinha que o pessoal brinca, né? Que um casal, juntamente com a sogra, o rapaz, né? Foi ele, a esposa e a sogra, foram visitar a terra onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu. E aí dizem que quando a mulher morreu, ele foi enterrar a sogra. E aí falou quanto que era para enterrar, né? E aí era tanto para enterrar. E ele falou, e para poder cremar? Aí cremar era 3 vezes mais o valor. Aí ele falou, 3 vezes mais? Ele falou, eu topo, eu prefiro que seja cremada então, ao invés de enterrar. Aí ele falou, mas você não entendeu, é 3 vezes mais caro para enterrar aqui, né, do que para cremar. Ele falou, não tem problema não, pode cremar, porque aqui já teve gente que ressuscitou nessa terra, então é melhor que a gente já incinere logo e já resolva essa parada. Então olha só que legal, né? A questão do incinerar é uma coisa que não tem volta nesse aspecto. Então tem que incinerar o peso, queimar o peso. Gostei dessa daí. A Emília disse que já emagreceu 3,9 kg. Ela faz parte lá do desafio também. Muito legal. Bom, vamos escolher aqui alguém para a gente conversar. Deixa eu clicar aqui. Me ajude com o celular. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está a pessoa que eu convidarei hoje. Pronto. Manda um convite. Vamos conversar conosco. E o foco da Emília nem era emagrecer. Olha só que legal. Já foram 3.900. Muito bom. Vamos ver se nós conseguimos falar com ela.
A Creuzinha disse assim que ainda não conseguiu começar, que tem altos e baixos. Nossa, sou eu. Ajuda aqui. Bom dia. Bom dia, doutor. Que Tudo prazer. bem? Que bênção ter sido escolhida hoje. O prazer é nosso também ter a oportunidade de falar contigo. Élida, né? É Bom, isso, né? Élida, é isso mesmo. Muito legal. Já anotei aqui Sou o seu seu nome. fã. Obrigado, obrigado. Fico lisonjeado, né, com a sua presença, tendo nos acompanhado aqui todos os dias pela manhã, né? Hoje chegou o seu Graças a Deus dia. pelo seu empenho em ajudar aos necessitados. Meu propósito aqui realmente é trazer uma orientação para quem está vivendo desorientado, digamos assim, nessa questão da saúde, Sim, né? A gente tem hoje, né, um texto bíblico que eu falo que se fosse reescrito, seria reescrito de maneira diferente. Na Bíblia tem um texto que diz assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje eu diria que é verdade. meu povo perece por excesso de conhecimento. Tem muita Verdade. informação e a gente tem dificuldade, às vezes, de filtrar e saber o que é certo, o que é errado nesse aspecto, porque, Certo. infelizmente, tem muitos interesses por trás. A ciência hoje ela é muito balizada naquilo que ela, né, vai lucrar do que naquilo que ela vai oferecer de benefício para a população. Mas vamos É lá. verdade. Hélida, você fala de onde? Eu sou natural de Baixo Guandu, no Espírito No Santo. Espírito Santo, Baixo O Guandu. senhor esteve aqui num domingo à noite, num culto, na minha igreja, na igreja central, onde eu congrego. Sim, eu me lembro, eu fui participar de um programa que era para mulheres e depois na Isso, volta eu falei em Baixo Guandu, né? Baixo foi. Guandu é bem próximo já, né, do aeroporto aí também, né? Para que depois eu É, pudesse ir embora, né? Legal, isso. bacana, Baixo Guandu. E Hélida, em que eu posso lhe ajudar? Vamos lá. Doutora, a história é longa, mas como Hum. o tempo é curto, Nós preciso. temos 48 minutos. Tem que deixar tempo Pois para eu é, poder te orientar também. Então veja como que você sim, consegue resumir. é isso aí. Olha, eu tenho 68 anos e sempre fui uma pessoa extremamente saudável, Certo. desde o meu nascimento, adolescência, juventude, fui uma menina feliz, Uhum. rodeada de todo mimo, todo cuidado, tudo. E me casei aos 19 anos. Aos 23 anos eu tive minha filha. E aos 28 eu tive o filho. Então eu tenho um casal. Foram cesariana e desde sempre foi a única vez que eu estive hospitalizada, que eu usei remédios, e passou, pronto. Continuei saudável. Nunca tomei café. Não como carne vermelha. Nunca comi, nunca gostei. E nos anos 70, conheci a verdade, a mensagem adventista. E daí então houve mais mudanças meus hábitos alimentares, Sim. como carne de porco, essas coisas. E em 99 eu perdi meu pai. E nós éramos muito amigos. Foi um ano a duração da enfermidade dele. E ele ficou na minha casa. Passou por 3 cirurgias e isso foi um desgaste muito grande no meu emocional. Uhum. Quando ele descansou, eu tive uma depressão. Por 3 anos eu fiz tratamento. Fiquei bem, sarei, me curei, graças a Deus. Porém, em 2009, meu esposo, que era 20 anos quase mais velho que eu, começou a ter problemas de saúde. E foi um atrás do outro, uma coisa atrás da outra, passou por várias cirurgias, e aí foi complicando o caso, e eu fui ficando muito envolvida com isso, muito preocupada, e no cuidado com ele eu esqueci de mim. Essa que é a verdade. Me desliguei completamente do cuidado comigo. Nesse período, meu filho estava no exterior, ficou 15 anos por lá.
Uhum. E eu sempre fui muito, muito preocupada com tudo e com todos. Praticamente a vida da família, que eu sou a terceira de 9 irmãos, girava em torno de mim. Eu tinha que estar como que gerenciando tudo. E daí, além do esposo em casa, doente, minha mãe viúva veio morar comigo também. E aí aumentou aquela aquele cuidado com eles. Mas Uhum. agora vindo para mim. Meu esposo descansou. 3 meses depois, minha mãe descansou. E aí eu entrei em depressão de novo. E essa depressão quase acabou comigo. Desde então eu tenho lutado. Um belo dia, minha pressão deu um pico. Fui parar no hospital e lá um enfermeiro amigo aconselhou minha filha que me levasse para o cardiologista. Uhum. Comecei acompanhamento cardiológico. O acompanhamento cardiológico não estava surtindo o efeito desejado. Ele me indicou uma psicóloga. Comecei acompanhamento psicológico, voltava no cardiologista, voltava na psicóloga. E aí ele disse que eu deveria, aconselhou minha filha, leva para psiquiatra, porque só esse acompanhamento, esses cuidados não vão dar resultado. Ela precisa de acompanhamento com medicação. E entrei, então, no tratamento psiquiátrico. Começou no início do ano passado. Foi muito difícil, porque nesse período de cuidado com os meus queridos, Uhum. eu passei a não dormir praticamente nada. 24 horas dormir 1 hora, 2 horas é nada, né? Uhum. E acabou comigo, isso acabou comigo. E aí a primeira coisa que a psiquiatra fez foi me botar para dormir. Eu Ok. tinha que dormir. E logo no início, como eu nunca tomei medicamentos nenhum, nunca fui de tomar, nunca precisei tomar remédios, eu tinha assim uma resistência ao uso de medicamentos, ainda mais medicamentos fortes. Sim. Mas eu tive que entrar nessa. E passei a usá-los. No começo, com muita resistência, mas depois, ao ver o resultado, eu voltar a dormir, eu ficava ansiosa que chegasse a hora de eu tomar o remédio para eu dormir. Sim. Eu só queria dormir. Imagino. E isso foi melhorando, começou a melhorar. E eu continuei com o tratamento, uma doutora Karine, um amor de pessoa, uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. Como a gente confia no poder da oração, a gente busca a Deus, a gente sabe que Ele cuida, né? Direciona, né? Direciona. Então, eu já estou na fase de desmame dos medicamentos, Que coisa ainda boa. uso 2 deles. Tenho me sentido bem, continuo com acompanhamento psicológico, que a doutora Thelma acabou virando uma mãe para mim, praticamente, aquela pessoa que se importa em saber como a gente está, acompanhamento mesmo, acompanha mesmo. Mas nesse período eu desenvolvi um colesterol que começou a subir e uma glicose que começou a subir. E foi difícil acertar, ajustar o medicamento da doutora, da psiquiatra, porque ela disse que o meu organismo é muito sensível à medicação. É porque E ele nunca foi fez uso, né? mudado. Não está intoxicado ainda. Sim, e mudou várias vezes. E nesse processo de toma esse não deu certo, toma aquele, eu acabei perdendo o apetite. Fiquei mais de um mês praticamente água de coco era o meu alimento, era o que eu conseguia engolir. Quantas vezes sentava na mesa, levantava da mesa para jogar fora o que estava na boca. E isso preocupou muito os meninos, os filhos, e foi aquela agonia.
Mas o que me assim angustiou foi ver o meu colesterol e a minha glicose subir. A minha glicose, o máximo que ela foi, eu fazia assim comecei a fazer alguns exames mesmo sem receita médica, Uhum. e o máximo que ela foi a 126. Os últimos, os últimos exames que eu fiz, sim, e aí eu coloquei isso para minha psiquiatra e ela disse: eu vou te encaminhar para uma endocrinologista. E eu É. fiz a consulta, ela me pediu aqui 10 exames. E a minha insistência, doutor, desculpa, mas a minha insistência em falar contigo é porque, por causa da pandemia, a minha endócrina não tem retornado aqui, ela não é da cidade. Uhum. E estava marcada meu retorno para o dia 6 agora de junho. Passou amanhã é que eu vou ver se ela vem para eu mostrar meus exames. E eu estou com eles aqui na mão. Uhum. O senhor quer saber como é que tá? Com Olha, certeza. o cálcio Tá. 9,9, Limite. lipidograma, Uhum. o colesterol total 219, Ok. Elevado. mas ele já esteve em 264 Então, vou marcar aqui. no começo do ano. O HDL 68, Muito bom. o LDL 131, Muito ruim. o VLDL 20, Tranquilo. o não HDL 151, Ok. triglicérides 98 Tá bom. e lipídios totais 604. Tá. A glicose, quando eu fiz esse exame, foi no dia 22 de maio, estava em 115. O máximo que ela foi a 129. Aí ela pediu GAD, é o alto anticorpos anti, Uhum. 5,60. A hemoglobina glicosilada, Uhum. 5,30. É, A não tá tanto, não. glicemia média estimada, Sim. 105. É, ficou bem dentro do considerado normal, ainda mais que você está num quadro de diabetes, né? Já é diabetes, né, doutor? Pré-diabetes. Pré. Insulina em Na, jejum, nesse, 8,10. eu ia dizer assim, ó, nesse nível que você está, ainda não consideramos um diabetes, né? Sim, Insulina, esse aqui me interessa. 8, 10. ok, 8,10. tá. E o magnésio, 2,3. Uhum, Peptídeo C, 1,8. ok. O selênio sérico, 87,9. E o Investigou zinco, bastante minerais. e o zinco 71,96. Tá. A vitamina B12 Hum, está em, deixa eu ver aqui, a B12, isso em abril, tá. 257. E a vitamina D, que eu nunca gostei de tomar sol, Hum, mas ela está em 25,4. Esse ok. é o meu quadro, doutor. Não, não é um quadro desesperador, né? Já vi coisa muito pior. Para mim é, doutor, para quem nunca tomou remédio, para quem nunca ficou doente. Não, sim, para quem nunca tomou remédio é desesperador, mas para quem trata paciente, a gente olha isso aqui e fala assim, não, tá bem ainda, nem começou a colocar o pé dentro da cova ainda, tá tranquilo. Ô, doutor. É, é, quais medicações que você está fazendo uso? Você sabe? No momento, eu Uhum, tomo o Ara 2 e o atenolol, tudo que o para pressão. cardiologista passou. Foi o que controlou minha pressão, embora quando eu tenho assim alguma emoção, dá uns picos, ela sobe.
Eu sou muito emotiva, muito preocupada com tudo, assim, tudo ao meu redor. Eles ficam Uhum. brigando comigo. Você tem que desligar disso, daquilo, mas não sei. E da psiquiatra eu estou usando o Lexapro, que ela entrou com ele Ok. para tirar o Remeron, e já tirou o Remeron e eu continuo com o Lexapro, uma fraçãozinha bem pequena, e o Alprazolam. Uhum. E o meu sono com isso diminuiu muito. Eu durmo mais ou menos 9 horas, 9h30 por aí, às vezes antes disso, mas às 4h30 eu estou acordada. E durante o dia não consigo dormir, nada me faz dormir durante o dia, nada, nem chuva, nem sol, nem nada. Você está dormindo uma média aí de 7 horas por noite, né? E eu, por exemplo, dormindo 21 horas, 4h, 4h30, eu acordo também. E esse é o meu normal. Então, assim, claro que o seu normal é com a medicação, né? Sim, Mas a gente classifica as pessoas com relação a pequeno, médio, grande, né? Pequeno, médio e grande dormidor. Isso quer dizer o seguinte, que a necessidade de horas de sono, quando a gente avalia as pessoas, Hélida, ela é diferente, é diferente. Eu hoje sou um pequeno dormidor. Para mim, entre 5 a 7 horas de sono é o meu limite, 7 horas, né? É o PMG, sim. que a gente brinca aqui. A Jura já até escreveu isso, né? E então a gente tem essa questão de que pode ser que essa quantidade de horas de sono seja o suficiente. Obviamente, nós estamos falando isso ainda com relação, né, a você estar dormindo com a medicação. Eu não sei como que você Sim, se comportaria sem a medicação, né? essa é a minha Então, assim, preocupação. a Jura chama Simone, na verdade. Legal, Simone, obrigado. E, obviamente, a gente tem que conseguir viver sem medicação, isso é o ideal, né? Mas a gente tem muitas Uhum, questões aqui a se avaliar dentro do seu caso, né? Mas tem sim. uma frase que eu digo assim, que são frases infelizes, né? A Simone diz que ela é GG, né? Cuidado, ao passar de 12 horas eu já falo que é P de novo, que aí já não é mais, né, pequeno, médio e grande dormidor, já é preguiçoso. Então, cuidado, mais de 12 horas complica. Só um Outra detalhe, informação. só um detalhe, Hélida, depois você Sim. passa aqui, ó. Essa questão das frases que eu digo assim, ó, que são frases infelizes, né? Que a gente não gostaria de dizer, mas é uma verdade, né? A gente fala que, com relação a essa questão do uso da medicação, é melhor dormir com o medicamento do que não dormir. Então, quando a sua psiquiatra entra com o uso de uma medicação, porque você estava passando praticamente as noites em claro, dormindo no máximo 1 hora, então eu vejo que ela tem uma conduta assertiva, porque realmente é melhor colocar um paciente para dormir sob efeito de medicação do que deixar o paciente sem dormir. Os efeitos Uhum. danosos de uma noite em claro são muito piores do que os efeitos colaterais do uso da medicação. Então, eu Sim. concordo com a sua psiquiatra quando ela deu a medicação. Obviamente, eu não posso deixar você numa zona de conforto, onde você, não, agora eu estou usando a medicação e eu vou continuar utilizando. Não. Quando a gente pensa em medicação para dormir, Elida, elas são de dois tipos. Ou elas são medicações antidepressivas, que ajudam as pessoas a dormir, ou elas são medicações hipnóticas. A questão é que os dois tipos de medicação são chamados de medicações de dose dependente. O que quer dizer isso? Conforme o tempo, essa dose que você fez o uso inicialmente não traz o mesmo tipo de resultado que você deseja. Então, é necessário ir fazendo um ajuste da dose. Vai aumentando a dose, chega uma hora que tem que trocar de medicação para você conseguir ter resultado. E eu não posso justamente deixar você nessa zona de conforto, aonde você vai aumentando doses, trocando medicação, mas nunca faz alguma coisa para resolver. Então, o processo do desmame é importante. Agora, traz a informação lá que você queria me dizer. É que quando eu consultei com a endocrinologista, eu levei todos os meus exames, ela foi olhando, tá tudo bem e tudo. A doutora Karine já tinha dito, dona Eli, dessa glicose alta sua não é por alimentação, que a sua alimentação é uma alimentação muito boa, melhor que a minha, que sou Isso daí médica. isso eu já sabia. Não que era melhor que a da médica, mas que era uma alimentação boa. Porque Que ela também disse assim que ela não tem os horários, né, para se eu alimentar, digo ela assim, ó, não consegue.
sim. Eu E digo que nisso, a Bíblia fala que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Então, eu já sabia pelo resultado do seu exame, não que a sua alimentação era melhor do que a médica. Mas quando sim, você, por exemplo, tem um triglicerídeo de 98, deixa eu conferir aqui, mas acho que é isso, 98. Isso. Um triglicerídeo de 98 mostra que você não tem um excesso no consumo de carboidrato. Então, essa questão de você estar com a sua glicemia alterada, eu já sabia que não era por erros alimentares, principalmente na questão do carboidrato, né? Pode uhum. continuar. Então, quando a endocrinologista foi olhando os meus exames, que eu na primeira consulta com ela foi olhando meus exames e ela disse: aqui não estou encontrando erro na sua alimentação. Porque eu fiz esse comentário da doutora Karine, ela disse: quisera eu poder me alimentar como você, dona Hélida, suco verde e os horários, tudo direitinho. E aí. Ela foi olhando os exames e eu tinha feito por conta própria um exame de resistência à insulina. E o resultado foi 21,3. Estava nisso na época? É, isso foi em janeiro que eu fiz esse exame por conta própria. Porque Certo. a minha glicose de 96, 98 começou a 104, 110, 115 e eu me angustiei com isso. Então, quando ela encontrou esse resultado de exame, ela disse para mim: tá aqui a resposta, Sim, com a endócrina. certeza. Ela disse: você tem usou lá uma palavrinha que eu não me lembro agora, genética. Uma Hum, predisposição genética e tá. não olhou mais meus exames. Peraí. Só que Aí, assim, ó, peraí, só um detalhe. Predisposição genética nós temos, mas genética não é predestinação. Obviamente que nós carregarmos alguns genes que nos trazem uma porta, digamos assim, mais larga para o aparecimento da doença, não é certeza que nós vamos ter a doença. Principalmente porque você envolver a tinha doença. muitos acertos com relação ao seu estilo de vida. Mas tem um Sim. detalhe importante aqui nessa história. Continua, que aí eu já vou falar. E nisso, eu vim embora muito angustiada. E aqui em casa a gente usa pão integral, arroz integral, não consumo de carne vermelha, muita fruta, verduras e legumes, de preferência orgânico. Tem uma feira que ela acaba aqui na porta da minha casa. Oh, E a beleza. gente tem um sítio de onde vem muita coisa orgânica. Então, eu vim embora tão angustiada com isso que a primeira coisa que eu fiz foi tirar o pão integral da minha alimentação, o carboidrato, o arroz integral, a batata. Eu amo tudo que é de milho. E eu tirei tudo, doutor. E o meu peso, eu perdi 9 quilos assim num tapa. Eu É. estou uma pelanca só. E aí, quando eu voltei na minha psiquiatra, ela me deu uma bronca, ela disse: Dona Hélida, não é isso, não. Foi aí que ela me mandou caminhar. Ela disse: a senhora precisa fazer exercício. E eu disse: mas eu já caminho. Ela disse: em que velocidade? Eu disse: na minha, eu caminho. Ela disse: é pouco. Vai fazer musculação. Vai fazer Perfeito. um pilates. Eu disse: eu não gosto de musculação, doutora, porque é aquele barulho de academia. Minha filha faz. Eu me angustia aquele barulho de academia. Ela disse: então tenta na sua caminhada fazer um trote. Isso foi dia 31 de janeiro desse ano. E eu vim embora toda animada para voltar a caminhar fazendo um trote, porque eu já fiz isso antes do meu marido adoecer, eu já fazia isso. Mas durante o período de doença dele, que foram anos, eu não podia nem, não tinha tempo nem de caminhar. E a E sua aí mãe era também, né? Já internação. morava contigo também Já nesse morava período, já comigo, ela cuidava dela, faleceu né? com 91 anos. Então, me prendeu mesmo assim de todas as formas.
Eu sei que dia 31 eu tive essa consulta com a doutora Karine, passei isso para ela e ela me incentivou a voltar a caminhar e fazer um trote. Eu disse, eu vou tentar. Aí passou, isso foi numa sexta, passou o sábado, fui feliz para a igreja com essas coisas assim na cabeça. No domingo, cedinho, eu levantei, coloquei minha roupa de caminhada e fui aqui. Tem uma fazenda aqui bem perto de casa, onde no domingo não tem movimento. Durante a semana tem gente que vai trabalhar lá, tem gente que vem de lá trabalhar para cá. No domingo não tem movimento. Então, eu fui. E caminhei devagarzinho e fui aumentando o ritmo. E daí a pouco eu estava trotando. Eu trotei um pedação sem sentir nada. Eu só faltei gritar de alegria. E voltei. Na volta, encontrei com um senhor amansando um cavalo. Mudei de lado. E no mudar de lado, não olhei onde eu estava pisando, torci o pé esquerdo e quebrei o osso do tornozelo. Fiquei 2 meses no gesso. Quando tirou o gesso, mais um tempo, né, para reabilitar. Quando eu melhorei, eu subi a escada para ir na casa do meu irmão, que é aqui em cima. Na descida, 3 meses depois de tirar o gesso, eu torci o pé direito. E a torção foi pior do que o quebrado, o esquerdo quebrado. Provavelmente foi uma luxação, né? E agora é que eu estou voltando a caminhar normal. Então, Ok. até isso me atrapalhou. Tá. E eu agora vou tentar voltar ao Vai, exercício. vai ter que voltar, só que assim, ó. Veja que você teve, né, um processo onde você quebrou, você teve um processo talvez de uma luxação, nessa torção. Isso mostra que musculação é uma coisa que você vai ter que fazer. Por quê? Você vai precisar fortalecer a tua musculatura e proteger os seus tendões, né? Talvez, como você disse que nunca gostou de musculação e não tenha feito, né, em nenhum momento da sua vida, existe uma fraqueza muscular. Ainda mais porque você tem alguns aspectos, né, que eu imagino que isso já tenha te levado a uma perda de peso na forma de músculo muito elevada. Um deles é essa resistência insulínica que ainda se faz presente. Como eu digo, eu sempre olho para o exame e vejo, né, coisas que o exame muitas vezes não quer nos revelar. Por exemplo, se você olha para o exame de insulina, até 25 você vai considerar normal o exame. Porém, eu trabalhei 10 anos com um médico que é referência na área da endocrinologia no Brasil. Ele já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje é vice-presidente da Sociedade Paranaense de Diabetes. E ele me disse assim, ó, exame de insulina acima de 5 mostra que existe resistência. Se o paciente não é diabético, vai virar diabético. Então, quando a senhora estava com 21,3, a senhora estava com o pé no diabetes. Hoje a senhora está tirando o pé desse diabetes, né? Está com 8,1, ainda está elevado. Isso mostra que essa resistência insulínica faz com que a glicose tenha dificuldade de entrar dentro das células. A glicose não entrando dentro das células, ela vai para o fígado, vai produzir triglicerídeo, o triglicerídeo serve como matéria-prima para produzir colesterol. Então, provavelmente aí nós encontramos uma das causas do seu colesterol elevado. A resistência insulínica pode conduzir a um aumento do colesterol. A segunda causa para o colesterol elevado é essa questão emocional. Nível de cortisol elevado, né? Isso faz com que a gente aumente a oxidação e a produção de LDL, no caso, justamente o colesterol, que acima de 100 faz mal, e o seu está acima de 100, aumentando então esse risco para a formação de placas de ateroma. É importante observar esse detalhe também. Agora, olha só que coisa interessante. Você ainda está num quadro de resistência insulínica, só que quando você fez uma hemoglobina glicosilada, ela deu uma glicemia estimada de 105. Então, Sim. mostra que você tem conseguido, nesses últimos meses, melhorar nesse aspecto e já está quase saindo do pré-diabetes. Então, veja, mesmo que você tenha, né, uma incidência de uma porta enorme, genética aberta para desenvolver o diabetes, o estilo de vida fala muito alto. O estilo de vida é que nos conduz a desenvolver ou não doenças que temos predisposição. E ter predisposição não quer dizer que nós vamos desenvolver. O estilo de vida conta. E, obviamente, o seu estilo de vida tem coisas boas, mas teve coisa muito ruim nesse período. E todo esse processo emocional
te fragilizou, manteve seu nível de cortisol elevado durante muito tempo, gerou essa resistência insulínica, aumentou a produção do seu colesterol, interferiu no seu padrão de sono, e aí você ficou muito tempo sem conseguir dormir direito. Está fazendo uso da medicação, então quer dizer, você dorme, mas eu não sei qual é a qualidade desse sono. Né? Teria que fazer, de repente, uma polissonografia para a gente saber se realmente tem conseguido atingir os estágios profundos, se tem feito todos os processos regenerativos necessários. Então, veja que tem muitas nuances que a gente precisa observar no seu caso. Mas tem algo que é muito importante. Essa perda de peso que a senhora teve com a retirada, por exemplo, do carboidrato de 9 quilos em muito pouco tempo, e não fazendo musculação, eu tenho certeza que teve uma redução de músculo muito grande. Ou seja, as suas articulações, que pareciam já não estar tão protegidas, hoje estão menos protegidas ainda. Então, como a senhora usa remédio para dormir, como a senhora usa remédio para controlar as questões de pressão sanguínea, né, e o problema cardíaco também, tem que fazer a musculação como se fosse um remédio. Porque eu tenho certeza que a senhora não gosta de tomar remédio, ainda mais pelo seu histórico, Não, onde não fez não, não. uso de remédio a vida inteira, praticamente. Só nesse momento agora está tendo que fazer uso. Musculação é remédio. Musculação é remédio. Não é um remédio que você toma, mas é um remédio que você faz. Então, Sim, encare a musculação dessa forma. Eu também não gosto daquelas músicas, né? E também não sou o maior fã do ambiente, né, de academia. Porém, eu estava fazendo academia antes da minha mudança para Brasília como remédio, como remédio. E já estava começando a gostar de tomar esse remédio. Estava começando a chegar num caso preocupante, porque estava começando a gostar já. E sim, aí, veja só, precisamos fazer. Não fazemos porque gostamos, fazemos porque precisamos. E a vida é assim. A nossa vida é uma vida de escolhas, é uma vida onde a gente precisa muitas vezes abrir mão de fazer o que gosta para fazer aquilo que é preciso. E eu não gostava de musculação. O meu negócio era correr, jogar futebol, andar de patins, né? Jogar vôlei. Eram as atividades que eu gostava. Porém, eu não pude mais continuar fazendo as corridas do jeito que eu gostava. Eu tenho vários problemas no joelho hoje em decorrência do tempo de atletismo que eu fiz. Isso arrebentou com o meu joelho. Era sobrecarregava demais, era muito pesado aquilo, né? E eu corria uma média de 20 a 25 quilômetros todas as tardes. É o equivalente a você correr uma maratona a cada 2 dias. Então, eu corria 2 maratonas e meia na semana. Então, era muita sim. coisa. E, obviamente, eu coleciono os problemas hoje. Só que, uma vez eu fui no médico da dor, eu estava com 36 anos, Hélida. E quando eu fui nesse médico, ele pediu ressonância, pediu radiografia, eu disse que sentia muitas dores no joelho. E ele então fez os exames. Eu tenho o resultado dos exames. Um dia eu vou compartilhar esse resultado dos exames aí na internet para vocês verem do que eu estou falando. Mas quando ele Sim. olhou assim o resultado do exame, olhava para o resultado da minha ressonância, olhava para a radiografia, olhava para mim. Olhava para a ressonância, olhava na radiografia, olhava para mim. E eu comecei a ficar incomodado com aquela cena. Eu falei assim, doutor, o que está acontecendo? Aí ele me disse assim, olha, se eu estivesse olhando só para os seus exames, sem você estar aqui na minha frente, eu diria que eu estava olhando para o resultado de um exame de um senhor de 70 anos. Eu tinha 36. E aí eu brinquei com o médico dizendo assim, e aí bati num joelho no direito, né? Eu falei, doutor, mas ó, 36 e bati no esquerdo mais 36 dá 72, então eu não tô tão mal assim, né? Aí ele falou, não, é 70 em cada. Eu falei, então a situação tá ruim mesmo. E aí o médico me disse assim, ele falou, olha, você não pode mais correr e não pode mais jogar futebol. Eu falei, como assim? Não posso mais correr e não posso jogar mais futebol? São as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, se eu não posso mais correr e não posso jogar mais futebol, eu morri. Aí ele olhou para mim e disse assim, então morreu. Nossa, eu fiquei com uma raiva dele, Hélida. Minha vontade era enfiar a mão na cara dele. E eu fiquei com raiva mesmo, porque as duas coisas que eu mais gostava de fazer, ele disse que eu não podia fazer. E aí, sabe o que ele me disse? Ele falou: você tem Sim. que pedalar e fazer musculação. E eu não gostava de pedalar e também não gostava de musculação. Ou seja, eu tive que me adaptar. E hoje eu tenho uma bicicleta, né, tenho pedalado. Faz agora um mês que eu não saio para pedalar por causa dessa pandemia. Não, né, fiquei Sim. dentro de casa trancafiado, literalmente. Agora que eu estou começando a sair e sempre usando aí todos os equipamentos de proteção individual contra o corona, Sim. né? Então a gente se cuida. Uhum. E fui fazer musculação, Hélida. E depois que eu fui fazer musculação,
minha vida começou a mudar com relação às dores no joelho. Agora, como eu estou já há um tempo Que bom. parado, as dores estão começando a voltar. E o que tem sido minha intenção agora? Eu quero comprar um aparelho de musculação para fazer em casa. Eu quero comprar um crossover. Eu fiz metade da faculdade de musculação, entendo bastante também dessa área, mas tenho muitos amigos que são fisiculturistas, são professores de educação Travou, deu uma física. travada na sua. Uhum. Então, assim, ó, eu tenho muitos amigos que são profissionais de educação física e eu vou comprar um aparelho para fazer em casa e eles vão me orientar, vão prescrever lá para mim os treinamentos, né, para fazer em Deu uma casa. travada. Mas eu vou voltar a fazer a musculação. É. E veja, são coisas que nós fazemos, Hélida, não porque gostamos, mas porque precisamos. Tá dando uma Fazemos muitas travada na sua coisas. fala. Para mim, aparentemente, está normal, Hélida. Você continua se Ah, movendo tá. Então, normalmente, então tem deve ser a chegado aqui minha os aqui. coraçõezinhos. É alguma coisinha que Sim. aconteceu por aí. Mas eu vou continuar dando as suas orientações. Tá. Então, Hélida, se conscientize desse aspecto. Não fazemos o que gostamos, fazemos o que precisamos. Esse daí é o instinto de sobrevivência. E é assim que nós precisamos agir. Até que a gente aprenda a gostar de fazer essas coisas que nós precisamos, tá? E eu estava Sim. aprendendo a gostar de fazer musculação. Eu tenho certeza que você também pode chegar nesse nível, como qualquer outra pessoa que está nos assistindo também pode chegar, né? Tomara. Agora, deixa eu subir aqui, ó. Eu tenho mais 15 minutos. Eu quero trabalhar com alguns aspectos aqui de coisas interessantes que eu vi, tá bom? Tá. Então, deixa eu pegar todas as minhas anotações aqui e começar a trabalhar alguns aspectos aqui que eu vi. Bom, teve uma coisa que você disse que foi a seguinte, né? Que você nunca teve problema, teve uma vida tranquila, uma vida saudável, mas você falou uma frase que foi a seguinte, que foi mimada, né? Como é que você me explica essa questão de mimada? Me conta aí. Me manda assim, doutor, porque desde os 3 dias de nascida, minha mãe morava na fazenda, bem pertinho dos meus avós. E Uhum. eu tinha o vovô, a vovó, a nona, né? A nona, o nono e 3 tias solteiras. E minha mãe trabalhava muito porque já tinha 2 filhos. Eu sou a terceira de 9. Então, elas de manhãzinha iam na casa da minha mãe, que era pertinho, me buscava, levava para casa delas, cuidava de mim, me levava lá só para mamar. Já Eu fui entendi. praticamente criada nesse ambiente. Aos 4 anos de idade, eu ia mais, eu ia na casa da minha mãe visitá-la. Aos 6 anos já estava alfabetizada, lia e escrevia de tudo. Já tinha aprendido a costurar, fazer costurinhas à mão, a fazer bordados. Então eu fui muito amada, muito cuidada, mas também com correção, né? A nona era muito Não foi gostava só de mim muito bajulada, perto. então. Não, bajulado, não. Esse mimo não foi mimo de bajulação, foi mimo Tá. de cuidado, de amor. Então tá Então eu bom. sempre fui muito amada e continuo sendo, continuo sendo. Tá. E eu perguntei isso, né, para entender alguns padrões de comportamento. Ok, então já me elucidou essa parte. Eu queria saber porque se para saber se eu tinha que ser mais austero ou mais bonzinho contigo. Então tá bom. Me explicou o que eu queria saber já. Então foi Sim. cuidada, não bajulada, Cuidada, mas teve sim, correção. Então tá bom, é isso com importante. certeza, e Esse negócio de muita. ficar passando a mão na cabeça é um problema, né? Quando a gente é criança e os pais não educam, vira delinquente depois na idade adulta ou vai para as drogas. Uma das duas coisas acontece. Então a gente Eu precisa sempre fui corrigir. assim, muito perfeccionista, e isso isso é uma coisa assim, em todos os sentidos. E da mesma forma que eu recebi isso, eu passei isso para os meus filhos. Eles. Pois é. Só que essa questão de ser perfeccionista também não é uma coisa boa, não, viu, Helena? Isso daí gera uma agitação mental muito grande em nós. Nós não somos perfeitos. Eu gosto sempre de observar um salmo, que é o Salmo 51, verso 5, quando Davi diz assim, ó: em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, ele já nasceu com essa natureza, né? Nós Sim. nascemos com uma natureza que não é das melhores e também não somos perfeitos. Então, Uhum. baseado nisso, nós precisamos entender esses aspectos que perfeccionismo é talvez um dos grandes vilões hoje da sociedade. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes para eles entenderem que nós não somos perfeitos. Aceite as suas falhas, né? Não busque a perfeição, que isso vai te desgastar muito, principalmente emocionalmente.
Então, aceita que você é falha, que você não vai conseguir fazer tudo de maneira perfeita e que você vai viver uma vida muito mais tranquila. Bom, aí veja só, esse período aqui dessas andanças, né, com relação a cuidar do pai, da mãe, do esposo, foram quantos anos? Só para eu ter uma noção. Meu pai faleceu em 99 Ok, e o meu esposo começou a ter problemas de saúde em 2009 tá 10 e anos depois, então. faleceu, e faleceu em 2017, em Ok, abril de 2017, e minha mãe em 8 anos. julho de 2017. Sua mãe veio morar contigo quando? A minha, assim que meu pai faleceu, a gente queria que ela ficasse aqui, porque eles estavam morando numa cidadezinha próxima aqui, mas ela não quis, que ela disse que tinha muito estudo bíblico começado, ela tinha que acabar aqueles estudos bíblicos, eram muito missionários, e ela não quis ficar. Mas uns 5 anos depois, e eu tinha que ir para lá todo final de semana, ou ela vinha para cá, que nós éramos muito amigas, muito apegadas. E como os Uhum. outros irmãos moravam todos mais longe, eu é quem dava assistência. Há uns 5 anos, ela teve que vir. Há uns 5 anos antes, né? No caso, em 2012, ela teve que vir morar comigo, porque o irmão que dava assistência a ela lá casou. Então, ela Tá, veio morar comigo. ok. Mas era Então uma tá bom. pessoa saudável. Minha mãe não tomava um comprimido para nada. Mas querendo ou não, sobrecarregou você nesse período, porque você já tinha o Como é? esposo, mas mesmo ela sendo saudável, ela te sobrecarregou nesse momento, porque você Sim, já tinha o sim, esposo e agora era mais o cuidado com a mãe também. Ok. Eu estou sim. querendo saber essas informações para saber quantos anos faz que você se abandonou, né? Porque é isso que aconteceu. Infelizmente, mulheres já têm 4 vezes mais propensão a desenvolver problemas emocionais do que homem. Eu digo infelizmente porque, assim, sabe, é tão triste a gente ver essa realidade. 4 vezes mais problemas emocionais é uma carga muito pesada para as mulheres que geralmente já são sobrecarregadas com atividades aonde tem educação dos filhos, cuidado com os filhos, cuidado da casa. Infelizmente, olha, isso eu estou dizendo de coração e não é porque eu sou machista, não. Mas, infelizmente, as mulheres ainda precisam trabalhar fora hoje. E eu digo infelizmente com dor no coração. Por quê? Porque o ideal seria que tivesse um provedor na família e que, segundo, no caso que é a mulher aí, nesse aspecto, não tivesse que ser provedora também, mas tivesse que ser somente cuidadora. Tivesse que ter o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, né? Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. E se a gente for olhar biblicamente, esse é o ideal de Deus. Né? Sim. Não que as mulheres tivessem mais essa jornada que lhe fosse incumbida, que é ser provedora da casa. Isso não era para ser o Uhum. papel, não. É uma sobrecarga muito grande. Imagina, ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Ainda ter que trabalhar. É uma jornada muito pesada. Eu acho que toda essa Sim. situação que a gente vive hoje sobrecarrega demais, né, as mulheres, principalmente emocionalmente. É uma carga muito pesada. E aí, nesse caso, você ainda teve que se tornar uma cuidadora, né, da sua mãe, teve que se tornar a cuidadora do esposo nesse período de doença. E isso faz com que realmente as mulheres, né, tirem totalmente o foco de si e dediquem o foco ao próximo. E isso é preocupante. É preocupante. Esse autoabandono é muito ruim. A gente só pode estar bem para cuidar do outro quando nós também estamos bem. Só que as mulheres não conseguem ter esse tipo de compreensão. Aí precisa de um careca como eu, barbudo aqui, mal, para chegar e jogar isso daí na cara dela e Graças a fazer ela Deus ter por essa esse careca. realidade. Graças a Aí eu Deus por esse careca. preciso trazer essa realidade para que a gente reflita, Hélida. Então, veja, esse é o momento de você cuidar de si, dedicar exclusivamente para você. Eu vejo que muitas medicações que você faz uso hoje, você vai conseguir retirar, porque as medicações elas justamente começaram a aparecer na tua vida depois desse momento de autoabandono. Sim, Então, sim. começar a olhar para você com mais carinho, desenvolver essa relação de amor vai ser muito importante. E dentro dessa relação de amor, a gente precisa cuidar do estilo de vida, porque é uma forma da gente mostrar que se ama. Pode falar. Eu fiquei com o emocional muito, muito, muito fragilizado. Eu não posso ouvir falar
em doença, em morte. E um dos meus ministérios na igreja, assim, de paixão, era visitar os idosos e os enfermos. Uhum. E hoje em dia eu não posso nem ouvir falar, o fulano está doente, pronto, já me bate aquela ansiedade, aquela coisa. Isso vai passar, Então, doutor? Como é que eu me vai, curo disso? vai, vai passar sim. Vai passar a partir do momento que você olhar mais para você nesse momento e se cuidar. Porque como você está com uma fragilidade emocional, Hélida, você não está apta também para servir o próximo nisso que você sempre gostou de fazer. Então, o momento agora é dedicar 110%, como a gente brinca, né? Até mais do que a gente pode oferecer para cuidar de si. Então, é isso que você precisa. Não vou contar aqui porque eu não tenho tempinho a historinha do avião, mas já contei várias vezes, você já deve ter ouvido, né? Porque eu já decorei ali os passos, né, dos itens de segurança dentro do Sim, avião. eu já ouvi. Mas Sim, colocar eu sua conheço. máscara, Hélida, colocar a sua máscara em primeiro lugar agora é muito importante. E se ligar muito a Deus também, porque você saber que tem alguém maior do que você que está cuidando de você, isso é importante nesse momento de fragilidade emocional também. Veja É que muitas verdade. pessoas só conseguem se recuperar de problemas emocionais quando elas também conseguem cultivar a espiritualidade. Hoje já é provado, a ciência mesmo prova isso. Eu tenho livros aqui em casa que falam a respeito de como que a espiritualidade hoje, baseada em pesquisa científica, é importante para o tratamento de pessoas que têm problemas emocionais. Isso ajuda muito, isso ajuda muito. Então, o foco agora é cuidar de você. O que que a gente precisa melhorar aparentemente em toda essa história? Conseguir desmamar da medicação do sono e voltar a ter uma boa noite de sono sem a medicação. Isso seria Sim, fantástico se a gente conseguisse alcançar isso. Mas assim, continue dormindo com remédio ainda se você percebe que sem ele você não dorme. Mas sim, ter esse foco no exercício físico, eu acho que vai lhe ajudar muito, muito mesmo, Hélida. Porque assim, ó, a atividade física estimula a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Estimula a produção de endorfinas, que é um hormônio que traz um relaxamento muscular, né, que faz o nosso organismo se cansar e ajuda a gente a ter uma melhor qualidade de sono, a alcançar o sono profundo mais rapidamente. Quem faz exercício tem uma noite de sono melhor. E veja que sim, você, quando voltou a fazer atividade física, você teve já um intempérie, melhorou, teve outro intempérie, ou seja, precisamos começar a fazer uma atividade física de impacto, como você fazia, obviamente. Só que talvez nesse momento nosso foco tenha que ser na musculação, justamente para você proteger suas articulações. Eu não posso sim, correr o risco de você ter novamente uma lesão e aí, nesse caso, ficar mais 2, 3, 4 meses parada. A atividade física vai fazer toda a diferença na sua vida, toda a diferença. Primeiro, porque você vai ter oportunidade de tomar sol, seja o da manhã ou do meio-dia. Se for o da manhã, estimula a produção da serotonina, que ajuda também a melhorar os aspectos emocionais. Se for do meio-dia, vai produzir vitamina D, que também ajuda a melhorar os aspectos emocionais. Eu ainda vou fechar falando de vitamina D e B12, que você precisa corrigir essas duas aí. tá. E aí, veja só, tem mais 1 minuto e 58, então tem que correr. Faça a musculação, faça um exercício agora que te dê a possibilidade de proteger as suas articulações. Vou contar uma historinha rapidinha aqui, ó. Eu uma vez jogando futebol, eu tomei uma pancada no tornozelo que eu achei que tivesse quebrado, moído meu tornozelo. Mas não. Mas eu fiquei ali resistente, não ia ao médico, não tratava. 1 mês depois tive que ir ao médico, não estava suportando, né? E o médico disse assim, olha, você precisa fazer musculação. Então eu já estou ouvindo essa história da musculação faz tempo também, para Sim. proteger sua articulação. Só que ao invés de fazer musculação, o que que eu fiz? Eu comprei uma tornozeleira, comprei uma tornozeleira. E aí eu fui jogar futebol com a tornozeleira e consegui jogar. Conforme eu fui melhorando meu condicionamento físico, eu consegui voltar a fazer meu futebol sem a tornozeleira. Mas veja, às vezes a gente busca atalho, Hélio. E eu já busquei muitos atalhos na minha vida, mas a gente precisa parar com essa história de buscar atalho e tem que resolver os problemas, tá? Então, assim, faça musculação, isso é importante. Agora, você precisa corrigir sua vitamina D. Sua vitamina D está baixa, ela está no nível de insuficiência. Isso também prejudica a parte emocional, como prejudica também o tratamento que o organismo tem com relação à glicose, dificulta o trabalho da insulina. Então, Sim. precisamos corrigir. No teu caso, pela quantidade do resultado do teu exame, você deveria fazer o uso de 7.000 unidades internacionais de vitamina D diária por 3 meses. E depois repetir o exame. Depois repetir o exame. Também seria muito necessário você corrigir sua B12. Como ela está ainda dentro de um nível de suficiência,
eu recomendo para você 5.000 microgramas de vitamina B12 diária durante 3 meses também. E depois repete o exame. Pode ser a via oral, Citoneurin 5.000, que é a mais comum. Hélio, eu tenho 9 segundos. Hoje eu não consigo voltar para dar mais orientações, que eu tenho um outro compromisso agora. Mas foi muito bom conversar contigo. Vamos ver se em outro momento a gente se fala mais.